Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham na manhã de hoje aqui no plenário. Bom dia a todos. Primeira sessão representativa do ano de 2015. Quero aqui desejar a todos os parlamentares um ano produtivo, um ano de bastante trabalho neste parlamento. E subo à tribuna na manhã de hoje, senhor presidente, para falar sobre essa manchete, já aqui citada pelo vereador Marcos Ferreira, no qual fui ladeado na Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI da Saúde, neste parlamento. Uma denúncia nacional, né, nas redes, aí na Rede Globo, vou citar nomes, pelo jornalista gaúcho Giovanni Grisotti, né, que faz um grande trabalho investigativo. E aí eu começo a observar, Anselmo, que às vezes um parlamento, né, seja ele municipal, estadual ou federal, e tu olha a imprensa, o poder da imprensa. Num dia sai a matéria, no outro a punição. Mexe até com os ministérios. Ministério da Saúde, o ministro se manifestou dizendo que vai agir, vai botar a Polícia Federal em ação para resolver essa situação. E aí nós, que fizemos uma CPI aqui no município de Pelotas, e já havíamos apontado esta situação, porque em Pelotas as próteses são compradas pela secretária Rita Bergman, pela Prefeitura Municipal de Pelotas, e aqui eu quero relembrar os senhores, um tornozelo de um paciente, este processo está na sexta vara, um tornozelo de um paciente, R$30 mil. Cirurgia de um tornozelo. Então, senhores, tudo isso foi mais do que dito nesta casa. Foi levantado, foi apontado, foi denunciado, foi justificado com documentos. Aí tu olha o poder da imprensa. Aqui quero cumprimentar a RBS TV, Gaúcha, a Rede Globo de televisão, e em especial o Giovanni Grisotti. Porque fez a fala, no outro dia está a solução. Agora o legislador faz todo um trabalho, um processo, uma CPI de 12.700 páginas, 270 páginas de relatório final. Mas a população não sabe. Eu quero aqui chamar a atenção da imprensa desta Casa Legislativa, da profissional Tereza Cunha, que já se manifesta nos veículos de comunicação, com a CPI da Saúde, que está na Polícia Federal. Está sendo chamado, sim, gestores, a administração de Pelotas, pessoas envolvidas, pacientes envolvidos. Só que a Polícia Federal está batendo no Agus, na GSH. É a maior investigação da Polícia Federal. Eu não posso me manifestar muito, porque está sobre investigação da Polícia Federal, e eu quero respeitar essa instituição. Mas e as próteses que estão lá dentro da CPI? Aí nós olhamos em Pelotas, senhores, é revoltante, vereador Marcos Cunha, quase 1.000 pessoas aguardando a traumatologia, cirurgia eletiva. Quase 1.000 pessoas, se já não ultrapassou, estava em 970 pessoas para cirurgia eletiva. Quebrou um fêmur, ou fez qualquer tipo de fratura, faz o primeiro atendimento e vai para casa, meu querido Bill. Vai para casa e aguarda em casa, 1 ano, 2. Pessoas sem caminhar. Aí, a prioridade é para aqueles que têm que utilizar prótese, vereador Anselmo. E aí fazem a cirurgia de prótese, com a prótese, utilizam a prótese, e muitos pacientes ficam aleijados. E sabe o que acontece? A Previdência Social tem que assumir esse paciente, porque ele fica inutilizado. Ele não pode trabalhar mais. Então a dívida, a despesa para os cofres é muito grande. Além da cirurgia, além da prótese, que não deu certo, que o paciente ficou aleijado, numa cadeira de roda ou de muleta para o resto da vida, a Previdência Social tem que assumir esse indivíduo. Que eu tenho um caso na minha família. 2 colos de fêmur, Anselmo. 2 colos de fêmur. E essa pessoa está aposentada com 50 anos de idade. Aposentada.
porque não tem condições de voltar à atividade laboral, de voltar à sua vida, né, que ela sempre teve trabalhando com... Então é assim, ó, é vergonhoso, precisa sim, Marcos Cunha, de dar um choque, né, um choque. Aí a gente fala lá São Paulo, Porto Alegre, esse rapaz de Pelotas que apareceu, mas não é um caso isolado. São inúmeros casos. Giovanni Grisotti, tu é meu convidado a vir a Pelotas, estudar a CPI da saúde e ver o que nós apontamos lá. Que aí tu vai ver que essa história nós já denunciamos há tempos, não é de hoje. Uma parte ao vereador Anselmo Rodrigues. Alô. Essa é uma monstruosidade tão grande. Eu conheço pacientes que estão há 8 anos na fila de espera. E estão encostados, recebendo do SUS. Não precisa ser médico para se dar conta que quando tu não pode usar tua musculatura de forma normal, ela vai atrofiando. Vai perdendo o seu significado. Então, tu tem um paciente que há mais de ano está quebrado, recebendo pelo SUS e sofrendo as consequências da falta da cirurgia. Aí, depois de um ano, ele faz a cirurgia por alguns profissionais de mau caráter, que são poucos, mas está aí provado, faz a cirurgia, no mínimo mais um ano de reabilitação. Já fazem mais de 2 anos que esse paciente está recebendo pelo SUS. Então, olha o buraco, olha o rombo, olha o sofrimento. Então, o rombo não é só na prótese. E nesse ano, 2, 3 anos, ou se aposentando previamente, jovem, por ter ficado inutilizado. Então, Ricardo, eu faço a pergunta, como é que ninguém sabia? Ninguém sabia? Ou é uma máfia tão grande que tinham medo ou interesses escusos em não denunciá-la? Faz a CPI e tu vai ficar apavorado. Obrigado, vereador Anselmo, pela sua parte. Então eu quero dizer aos senhores que é de indignar, vereador. É revoltante. E aqui, vereador Anselmo, quero pedir desculpas à sua pessoa, como o senhor como profissional. Agora há pouco vi em cima da sua mesa, da sua bancada, um livro que me chamou a atenção. Né? O senhor está sempre lendo, sempre tentando conhecer cada vez mais, né? Abrindo janelas para o conhecimento. Mas são poucos que eu posso dizer que é igual ao vereador Anselmo, esse médico humanitário. Eu digo assim, ó, é lamentável por quê? Porque aí está a indignação que eu fico, é que é um esquema tão grande, que nós olhamos hoje a traumatologia em Pelotas, Santa Casa de Misericórdia. Quem regulava? A Secretaria Municipal de Saúde. A regulação foi para a Santa Casa, agora voltou para a Secretaria. As próteses, quem compra? É a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui está um assessor meu, José Hamilton. Esses dias nós precisávamos de uma cirurgia com urgência, o paciente há 60 dias agonizando em cima de uma cama, e a prótese estava em transporte de Pelotas, Porto Alegre, o caminhão furou o pneu, não chegou na hora da cirurgia e a prótese ficou na estrada. Tchê, isso é vergonhoso, é um absurdo. Eu tenho 1 minuto e 10, estamos na sessão representativa, né, e meu tempo aqui é curto, mas assim, ó, é de indignar, vereador Marcos Ferreira, mas tudo isso nós apontamos há 1 ano e pouco atrás, está sendo investigado pela Polícia Federal e pessoas aqui vão ser responsabilizadas, pode ter certeza. Nos 50 segundos que me falta, eu quero relembrar os senhores, dito pelo secretário aqui, quando tratamos o IPTU nesta casa, que é a maior vergonha dessa cidade, né? Povo pagando um absurdo de IPTU, ele falou, entre linhas, a fábrica de multa em Pelotas, Anselmo Rodrigues. No ano de 2014, até o mês de novembro, 1.600.000 real na caneta do prefeito Eduardo Leite. 1.600.000 real. Agora, senhores, na esquina da minha casa, em todas as esquinas da cidade, tem azulzinho parado com a plancheta na mão, só anotando as placas. E por incrível que pareça, é dos trabalhadores.
é do povo sofrido, é daquele que mal pode botar o combustível na sua motinha para se deslocar até o trabalho. Isso é vergonhoso, prefeito Eduardo Leite, botar esses azulzinhos na rua, caneteando todo mundo. Caneteando todo mundo, Anselmo. É vergonhoso o que está se vendo nessa cidade. Só para que vocês comparem, até outubro, novembro de 2014, a arrecadação nos cofres do município em multas foi R$1.600.000. Agora os vagabundos que eles têm que prender, eles têm que correr atrás, não fazem nada, Anselmo. Agora a perseguição dos agentes de trânsito, que se passam muitas vezes, incorporam um policial, é vergonhoso, tchê. Então na caneta, na esquina da minha casa, e vou dizer onde é, que eu preservo lá a minha casa, mas na Avenida Bento Gonçalves, com Marcílio Dias, na esquina do Pelotense, se pedirem para o GGI aquela câmera, as imagens da câmera que tem ali em cima, vocês vão se apavorar, assim ó, com a sacanagem que fazem com o trabalhador. Eles não soltam a plancheta, a planilha na mão e só vão olhando a placa. Só vão olhando a placa, nem apito mais porque não dá tempo, se não perde a placa do veículo para poder multar. Prefeito Eduardo Leite, já ganhou no IPTU, está tirando o dinheiro do bolso do cidadão no IPTU. Agora mais multa, mais trânsito. Mas então o senhor tem que fazer obras faraônicas nessa cidade, nesses 2 anos que restam do seu governo. Vai ter que fazer, porque senão nem vem para a reeleição, porque não vai dar, nem para síndico de apartamento, de edifício.